E se você estivesse preso em uma cidade tomada pelo caos, cercado por criaturas violentas, e a única saída fosse atravessar uma ponte destruída enquanto dezenas de Crust observam qualquer som ao redor. Stan e seu grupo estão agora escondidos em uma cidade completamente dominada pelos infectados. Nesse lugar, qualquer barulho pode significar morte, obrigando todos a se moverem com extremo cuidado para não chamar a atenção das criaturas espalhadas pelas ruas. Enquanto o grupo permanece reunido tentando descansar, Stan relembra um momento pesado ao lado de Kelly, a noite em que precisaram eliminar uma pessoa inocente para garantir a sobrevivência dos demais. Mesmo carregando o peso daquela decisão, ele tenta convencer a si mesmo de que aquilo era necessário. Mais tarde, durante a noite, Stan percebe que um dos sobreviventes já não consegue permanecer acordado de tão exausto. Sem dizer muito, ele decide assumir a guarda sozinho, enquanto todos tentam recuperar um pouco das forças. Quando finalmente amanhece, Stan e Kelly resolvem observar a cidade do alto para entender a situação das ruas. Porém, o que encontram do outro lado apenas confirma que o caos tomou conta de tudo. No meio da cidade, grupos de Crust vagam livremente enquanto espalham violência e destruição por onde passam. A única esperança de escapar daquele lugar é uma ponte parcialmente destruída. Conectada apenas por uma estreita barra de metal improvisada entre os dois lados, era arriscado, mas não havia outra opção. Enquanto analisavam a travessia, os Crust começaram a agir de maneira estranha. Alguns paravam lentamente observando os arredores como se percebessem algo. Então Kelly quebra o silêncio. Eu não gosto disso. Precisamos sair daqui agora. Kittrick, um antigo policial e amigo de Cindy, havia conseguido capturar um dos infectados e mantê-lo preso dentro de uma viatura improvisada como cela, porém aquilo não era apenas um prisioneiro para ele. A criatura afirmava repetidamente que os Crust haviam encontrado sua esposa. Cada palavra dita pelo infectado fazia o agente perder ainda mais o controle, consumido pelo medo e pela esperança desesperada de descobrir se ela ainda estava viva. Kittrick se aproximava cada vez mais da grade enquanto exigia respostas. Onde ela está? O que vocês fizeram com ela? Mas o Crust não respondia nada útil. A criatura apenas sorria e ria da dor do policial. O silêncio e a provocação lentamente transformavam o desespero de Kittrick em raiva. Até que, incapaz de suportar aquilo por mais tempo, ele começa a insultar violentamente o infectado. Foi então que tudo aconteceu em segundos. O Crust cospe sangue diretamente no rosto do agente. O ambiente inteiro fica em silêncio. Todos ali sabiam exatamente o que aquilo significava. Agora infectado, Kittrick não tinha muito tempo antes de se transformar em mais uma daquelas criaturas. Cindy, ao perceber o que havia acontecido, rapidamente saca sua arma e elimina o infectado preso dentro da viatura. Mas ainda restava uma decisão muito mais difícil. Mesmo sendo seu amigo, ela sabia o que aconteceria em poucos minutos. Com dor no rosto e sem conseguir sequer olhar diretamente para ele, Cindy aponta a arma novamente e coloca um fim ao sofrimento de Kittrick antes que fosse tarde demais. Os disparos ecoam pela cidade silenciosa. Após alguns minutos de tensão, a conclusão era óbvia. Eles precisavam sair daquele lugar imediatamente. A policial temia que o barulho pudesse ter atraído alguma horda de infectados próxima dali, sem perder tempo. O grupo liderado por Stan abandona o local e acaba se escondendo na casa de um idoso enquanto tentam decidir o próximo passo. Enquanto muitos ainda acreditavam que todos os Crust eram capazes de pensar e agir normalmente como seres humanos comuns, Kelly começa a enxergar a situação de uma forma diferente. Para ela, algumas criaturas realmente pareciam manter parte do raciocínio, mas outras agiam apenas movidas por pura insanidade, violência e impulsos descontrolados. Aquela ideia, apesar de perturbadora, parecia fazer sentido para o restante do grupo. Quando a noite finalmente cai, os sobreviventes decidem colocar o plano em prática. A única maneira de deixar a cidade era atravessando silenciosamente a ponte destruída, sem chamar a atenção dos infectados espalhados pela região. Do outro lado, a horda de Crust que Stan e Cindy haviam observado anteriormente permanecia reunida ao redor de uma fogueira improvisada. Enquanto as chamas iluminavam parcialmente a escuridão, as criaturas se aqueciam e se alimentavam ao redor do fogo de forma brutal e perturbadora. A tensão aumentava a cada pessoa que atravessava. A estreita barra de metal que conectava os dois lados da ponte, tudo parecia funcionar, até que algo dá errado. Quando restavam apenas as duas últimas pessoas para concluir a travessia, um dos infectados percebe a movimentação. Em poucos segundos, dezenas de Crust se levantam quase ao mesmo tempo e começam a correr desesperadamente na direção dos sobreviventes.
O silêncio da noite é substituído imediatamente pelos gritos das criaturas e pelo som de passos violentos, se aproximando cada vez mais rápido. Kelly acaba ficando paralisada no meio da travessia, tomada completamente pelo medo de cair daquela altura. Sem perder tempo, Stan e Cindy sacam suas armas e começam a disparar contra os infectados, tentando atrasar o avanço da horda enquanto gritavam para que ela continuasse andando. Por alguns instantes, parecia que conseguiriam. Kelly finalmente alcança o outro lado da ponte, mas ainda faltava mais uma pessoa. A filha de Patrick tentava atravessar rapidamente enquanto os Cross se aproximavam cada vez mais. Foi então que a barra de metal começa a ceder lentamente sob o peso da travessia. Usando as últimas forças que ainda restavam em seu corpo, a filha de Patrick consegue se agarrar desesperadamente à borda da ponte, no exato momento em que a barra de metal cede completamente abaixo dela. Por alguns instantes, ela permanece pendurada no vazio. Seus braços tremiam violentamente enquanto tentava sustentar o próprio peso, lutando contra o cansaço e o desespero enquanto a escuridão abaixo da ponte parecia não ter fim. Do outro lado, os sobreviventes observavam a cena sem conseguir reagir. Todos queriam ajudá-la, mas não havia como. Qualquer tentativa significaria voltar diretamente para perto da horda de Cross, que já avançava rapidamente pela ponte destruída. O medo, a culpa e a impotência tomavam conta do grupo, enquanto os segundos pareciam durar uma eternidade. Então, a decisão mais cruel acaba sendo tomada. Eles precisavam ir embora. Sem forças para continuar se segurando, os dedos da garota lentamente começam a escorregar pela borda de concreto, até que ela finalmente se solta. Seu corpo desaparece na escuridão abaixo da ponte. Por um breve instante, Stan e Kelly apenas permanecem em silêncio, encarando o vazio deixado pela queda enquanto tentavam aceitar o que acabara de acontecer. Mas não havia tempo para lamentar. Os Cross já haviam alcançado a outra extremidade da ponte e agora encaravam os dois à distância, sorrindo de forma perturbadora enquanto gritavam que iriam capturá-los. Sem outra escolha, Stan e Kelly apenas voltam a correr pela escuridão, tentando colocar a maior distância possível entre eles e aquelas criaturas. E lembre-se, em um mundo tomado pelo caos, sempre existe mais uma história esperando para ser contada. Então se inscreva no canal para não perder os próximos recaps. Até a próxima.